Aleluia. Glória a Deus. Seja glorificado o Espírito Santo nessa noite, Pai. Nós te exaltamos, meu Pai, reconhecendo o teu senhorio nessa noite, Deus. Você possa adorar o Senhor nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nos governa. O Senhor, meu Pai, que é a nossa verdade nessa noite, Deus. Instituídos estamos em Ti. Expressamos Tua luz. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti. Expressamos Tua luz. Declaramos que Tu és soberano, Tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que Tu és soberano, Tua glória em Cristo está. O Espírito Santo ministrava assim ao meu coração, irmãos. Se o envio da tua paternidade não significar nada na tua vida, o que Cristo tem representado para você? O que Cristo representa na tua vida? E esse é o assunto que nós iremos falar nessa noite, a respeito do envio. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 20 e versículo 19. Pai, eu declaro que a paz, meu Pai do Senhor, esteja com o espírito de cada um aqui nessa noite, Pai. Enquanto você abre aí, eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem, que eu sei que é muito difícil isso, mas meu nome é Odaí, eu sou um dos filhos dessa casa, amém? E sirva os irmãos como diácono, né? Sempre que posso fazer o melhor para servir os irmãos, né? Os irmãos sempre vê, eu sempre estou aí pela nave da igreja, para lá e para cá. Dificilmente vocês vão me ver sentado, não é porque eu não quero, é porque é a importância de estar atento àquilo que Deus ele está fazendo no ambiente, né? Porque nós entendemos assim que o ambiente a qual nós estamos, ele existe uma guerra, né? E essa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então, ou seja, no momento que você está aqui adorando ao Senhor, louvando, apresentando o seu culto racional a Ele, existem guerras ao teu favor, existem lutas, né? Então que você possa nessa noite não estar com a sua mente de ofensa aberta para esta palavra, mas sim com o teu espírito pronto a receber aquilo que Deus ele tem a revelar ao teu coração. Porque, irmãos, a palavra de Cristo, ela pode até nos constranger, mas quando a palavra nos constrange, é sinal que algo está sendo gerado em nossas vidas. Amém? Diz assim em João capítulo 20, versículo 19. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas,
com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Amém? Interessante dessa narração de João é que Jesus ele tinha ressuscitado e existia um cara no meio desses daqui, dos discípulos, que se chamava Tomé, que, como muitos sabem, teve que ver para crer, né? E o interessante é que, trazendo isso para os dias de hoje, essa palavra, essa mensagem, a respeito da ressurreição, a respeito do envio de Jesus para aqueles discípulos, é que quando eles se trancam, existe algo muito forte diante disso daqui, que se chama insegurança. Qual seria o motivo daqueles discípulos se trancarem? Se eles entendessem que tinha um pai, jamais por causa de alguém eles teriam se trancado dentro de qualquer lugar que eles estavam lá. Qual seria o motivo de nós se trancarmos diante de alguma situação, entendendo que nós temos um pai e que nós não demonstramos confiança nele? Será que nós se colocamos na posição de Tomé nessa noite? Será que nós teremos que ver as mãos furadas dele, ou o lado dela, para que nós venhamos acreditar que ele é o nosso pai? Ele deixou um legado. Ele falou assim, ó: assim como meu pai me enviou, eu também vos envio. Aí entra, meu irmão, a respeito, se tivesse que dar um tema para essa ministração, essa mensagem, seria o poder do envio através da paternidade. Eu gostaria que você falasse assim para o teu irmão: a paternidade não é um título, mas é um legado. Por isso que eu fiz a pergunta no começo lá: que efeito que tem a palavra de envio do teu pai espiritual na tua vida? Porque o envio, ele é muito importante para que nós venhamos decidir qualquer tipo de situação. Porque quando nós entendemos que nós temos um pai, isso nos traz segurança. Isso nos acalma diante das situações. Como será que estavam aqueles discípulos diante dos judeus? Qual seria o motivo, mais uma vez, deles terem se trancado? Qual seria o motivo deles não acreditarem no que as pessoas estavam falando, que Cristo tinha ressuscitado? Jesus, ele tem que atravessar aquela porta, não sendo um fantasma, mas talvez eles achariam que seria um fantasma que estaria aparecendo ali dentro. Mas quando Cristo ressuscitou, ele recebeu todo o poder. Sim, ele já tinha, mas eu estou dizendo na parte espiritual, porque quando ele se fez carne, ele não atravessava a parede, ele vivia com os discípulos, ele vivia com as pessoas. E aí Jesus, para passar segurança para aqueles discípulos, Jesus aparece como se fosse um fantasma, e chega até eles e mostra as suas mãos furadas. E aí eles se alegraram com o Senhor. Mas peraí, por que eles não se alegraram no começo que eles receberam a notícia que Cristo tinha ressuscitado?
Ele sabia quem que era o pai deles. E o interessante é que muitas das vezes nós só se alegramos quando está tudo bem, ou quando Cristo aparece no meio das nossas situações. Porque existe um momento, meu irmão, diante de uma palavra de envio. Você ser enviado não significa que está tudo maravilha. Significa que você tem uma trajetória. Significa que você tem uma palavra. Eu fui buscar a respeito, significa o envio. Significa que você porta algo. Significa que você recebeu uma palavra. E aquilo que você porta, você vai, que é Cristo. Amém? Então o envio em nossas vidas, ele tem um poder imenso. Não devemos ter relacionamento com Deus como filhos mimados. Quantas das vezes nós se colocamos na posição de vítima? Será que Jesus, quando ele estava indo até aquela cruz, porque Jesus ele recebeu a palavra de envio para ir até aquela cruz, mas Jesus, chegou um momento, diante da dificuldade que ele teve, ele chegou, ele deu uma balançada e falou assim: ó Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice, mas, jogando as palavras para o dia de hoje, se não for possível, que seja feita a tua vontade. Então, meu irmão, diante da circunstância, diante da palavra de envio, o que prevalece não é a tua vontade, mas é a vontade de Cristo. Amém? Então nós precisamos somente entender isso daí, que Deus, ele não é um garçom, mas ele é pai. Amém, meu irmão? Porque muitas vezes nós entendemos que Deus, ele é o nosso garçom, e que ele tem que enviar o seu filho para nos servir. Meu irmão, quando nós entendemos que tudo já é nosso, nós não precisamos esperar nada, nós vamos para cima, meu irmão, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Jesus, ele foi para cima, ele não correu da cruz, ele balançou, mas ele foi. Ele nos deu uma direção. Aí entra a palavra que o pastor estava ministrando no começo do culto, a respeito do processo de morte. O processo de morte, meu irmão, é para aquele que entende, é para filho maduro. É para aquele que quer realmente ir com Cristo até a cruz. Qual é o legado que nós temos deixado, meu irmão, para os nossos filhos? Eu não tenho ainda, mas já declaro isso. O que você tem deixado para o teu filho? Em que situação que se encontra o teu filho nesse momento? Será que você tem enviado ele para alguma situação? Será que você tem enviado ele para entrevista? Porque não adianta, meu irmão, você reclamar que o teu filho está desempregado, sendo que você não tem a coragem de enviar ele até aquele serviço. Você tem todo o poder de declarar a vida sobre a vida dele. Mas é a vida de Cristo, meu irmão. Aqui nessa casa, o que nós ouvimos mais falar é a respeito de Cristo. Qualquer pessoa que vem aqui para dar uma palavra, ou ministrar uma oferta, ou ministrar a mensagem, ele vai falar de Cristo. Porque não se trata de nós, mas se trata de Cristo. Eu conversava isso com o Carlinho, esses dias na quadra. Nós conversávamos, falava, tudo é Cristo, não adianta, meu irmão. Não é mais nós. Porque quando nós entendemos que tudo é Cristo, nós não ficamos na situação daqueles discípulos. Nós entendemos que Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está dentro de você, meu irmão, ele está no meio de nós. Amém? Aquilo que nós carregamos é maior do que nós. Será que você consegue entender o que você porta nessa noite? Meu irmão, em toda circunstância nós temos que adorar o Senhor. É difícil, meu irmão, é difícil. Eu não estou aqui para falar para você que eu vivo uma vida de maravilhas. Não é isso. Estou aqui para falar para você e te encorajar a nós irmos para cima. Nós entendemos isso daí. Quantas vezes que o pastor tem que vir aqui e falar assim, irmãos, nós precisamos de entender o que é um envio, a palavra de envio. Nós precisamos de caminhar em cima dessa palavra. Quando nós entendemos, meu irmão, uma palavra que o pastor libera, nós não precisamos esperar ele nos berrar para sair de lá do fundo e vir para frente. Nós muitas das vezes se comportamos como uma igreja mimada, como uma igreja birrenta.
Você é livre, meu irmão, você se sinta à vontade. Mas quando você entende e conhece a voz do teu Pai, a primeira voz você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Isaías entendeu isso. Até o ponto que ele não estava aguentando a respeito da sua língua, que Deus teve que ir lá e botar um trem quente na boca dele, na língua dele, para purificar. Nós precisamos de entender o processo de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos de entender que nós nascemos para ser a extensão de Cristo aqui nessa terra. Interessante que Jesus ele chega naquele ambiente onde estavam os discípulos. E ele fala assim, ele libera uma palavra. Ele fala assim: que a paz esteja com vocês. Certamente aqueles discípulos estavam inquietos. E mais interessante de tudo isso daí, meu irmão, é que os discípulos, eles tinham uma palavra, eles já tinham vivido com Jesus, e não conseguiram compreender e entender que aquele mesmo Jesus que estava com ele em forma de carne, que morreu e ressuscita como um Cristo, estava no meio deles. Eles não conseguiram entender isso daí como Cristo sendo, além de ser o irmão mais velho, apontando um caminho para levar até o Pai. Sabe o que é mais duro de tudo? É que nós recebemos a palavra, entendemos ela, mas não compreendemos que aquilo, ela pode ecoar para toda a eternidade. Quando você recebe uma palavra de envio, essa palavra, ela não é apenas um momento, mas essa é uma palavra para você carregar ela para o resto da tua vida. Que essa palavra, ela vai ecoar toda a eternidade. E sabe o que é mais forte disso tudo? Que tudo que você está fazendo hoje, você não faz para você, você faz para o teu filho. E o que você tem feito com a palavra de envio que você recebeu? Talvez esse seja um momento que muitos podem se perguntar: por que se fala tanto de envio? Porque isso é um princípio que veio desde lá da eternidade. Entenda uma coisa: Cristo, ele foi enviado, Jesus foi enviado. Quer entender mais uma coisa? Quando Jesus ele foi para o Pai, Cristo enviou o Espírito. Então Cristo ele trabalha com um processo. Cristo ele não atropela os protocolos de Deus. Ele é submisso, meu irmão. O envio é uma arma poderosa na vida de filhos ruios, que significa filhos maduros. Quando você recebe essa palavra, você entende ela. Quer ver uma situação que os discípulos, 2 discípulos, ele entenderam a palavra? Jesus ele chega até os discípulos e fala assim: eu vou enviar vocês 2 até um certo lugar, e lá você irá encontrar um jumento, e ali você irá desamarrar esse jumento,
questionaram, perguntaram: por que vocês estão fazendo isso daí? Por que vocês estão desamarrando esse jumento que está preso? Sabe o que é mais importante disso tudo? É que aquele jumento, ele estava ali parado. E segundo, os discípulos, eles receberam uma palavra de envio para ir, desamarrar aquele jumento, trazer até Jesus. Quando Jesus fizesse o que ele tinha que fazer, Jesus iria lá e iria devolver. E Jesus mandou essa ordem para eles, esse envio. Eles chegaram até lá e fizeram aquilo que Deus mandou, aquilo que Jesus mandou. Então a palavra de envio, meu irmão, nós não temos que questionar ela. Nós temos que ir. Se tiver que desamarrar o jumentinho, nós desamarramos o jumento, trazemos até o nosso pai, e assim que o nosso pai terminar de usar, ele nos envia para devolver. Será que nós temos entendido isso? Qual que é a nossa posição diante do reino de Deus? Quando nós entendemos o que é paternidade, meu irmão, nós não questionamos mais nada. Quantas das vezes eu já questionei a respeito daquilo que o pastor ele mandava fazer? Quantas das vezes eu já fui desobediente? O pastor mandava mensagem: tal hora nós estamos indo para o Aljava, eu não ia para o Aljava. Quantas das vezes o pastor pegava e falava assim: a porta tem que ser aberta a tal hora no culto. Quantas das vezes eu chegava bem depois para abrir a porta? Pergunta quantas das vezes ele chegou para falar comigo. Nenhuma. Você sabe por quê? Porque quem estava errado era eu. Ele não tinha que chegar até a mim. Porque a Bíblia diz que quem vai até o pai é o filho. Não é o pai que vem até o filho, é o filho que vai até o pai. E aí, meu irmão, interessante que eu desalinhado a respeito disso daí. As coisas começavam, você via que o calo começava a apertar. Aí, quando nós estamos desalinhados, pastora, o maior motivo que nós usamos quando a nossa paternidade não vem falar conosco, sabe qual é? Isso que eu vou falar, meu irmão, é um espírito de orfandade. Nós usamos a palavra assim: nossa, o pastor só bajula a Daiane. Nossa, o pastor só anda com o John. Por que o pastor não liga para mim? Por que o pastor só manda o Max fazer as coisas e não me manda fazer as coisas? Sentimento de um filho órfão de pai vivo. Quantos de nós, muitas das vezes, se encontramos nessa situação? Órfãos de pai vivo. Nosso pai está aí, meu irmão. Nós precisamos simplesmente acessar aquilo que Cristo já liberou para nós. Já está dentro, meu irmão. Para Cristo falar comigo e com você, é só você falar assim: pai, fala comigo, acabou. Ele vai falar com você, porque ele já está dentro. Antigamente, irmã Elaine, Cristo, o povo para falar com ele tinha que ser dentro dos templos. Mas hoje não, meu irmão, ele está dentro da caixa do nosso peito, ele está dentro de nós. Então você é livre. Olha o privilégio que você tem dele habitar dentro de você. Aí você fala assim: nossa, mas o que eu tenho feito com o meu corpo? É interessante, meu irmão, sabe por quê? Ele fala assim que nós somos templo do Espírito. Nós somos morada dele. Olha o que é mais interessante, isso é muito profundo. Por que Cristo ele não falou assim: a minha morada é na eternidade? Mas ele falou assim: a minha morada é dentro de vocês. Vocês é templo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o filho, ele não precisa se preocupar com aquilo que já é dele.
Porque o reino já é dele, a eternidade já é dele, tudo é dele, sabe por quê? Porque ele já é de maior, porque Jesus parou aos 33, então Jesus é de maior, meu irmão. Aí você fala assim, nossa, que heresia nada, meu irmão. Destrói essa mente religiosa, né? Porque muitas das vezes nós tratamos Jesus Cristo como se fosse um coitadinho, e Jesus ele não é um coitadinho não, meu irmão. Até quando ele estava indo para aquela cruz, você quer ver a maior hipocrisia? É quando nós assistimos aquele filme A Paixão de Cristo. Um monte de nego berra, um monte de nego chora, tadinho, colocaram a coroa de espinho nele, tadinho nada, meu irmão. Você só está aqui porque ele foi lá. Se ele não fosse lá, se ele não tivesse com aquela coroa de espinho na cabeça, nossa, irmão, daí, mas que ironia, como você está sendo bruto com Deus, bruto nada, meu irmão. Que trabalho árduo que eu dei para ele quando eu estava no mundo. Que peça horrível, que trabalho que eu dei para ele quando eu estava lá. Olha o que ele fez, meu irmão, através da cruz, o processo da cruz, me trouxe vida hoje, te trouxe vida. É isso que nós precisamos de entender. Ser livre, meu irmão, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem um porém, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. É isso, meu irmão. Não é apontarmos o nosso irmão, é entendermos. Existe, meu irmão, uma passagem na Bíblia, que Jesus, ele chega diante dos seus discípulos, reúne os seus discípulos à mesa, e fala assim: porventura, quem é o maior? Aquele que serve ou aquele que está sentado à mesa? Porventura, não é aquele que está sentado à mesa? Aí você fala assim, uau! Meu irmão, esse é o maior exemplo que você pode carregar para a tua vida, de humildade, de simplicidade. Jesus, ele pega e fala assim: eu, perante vocês, eu estou na posição daquele que serve. Você consegue entender isso daí no teu espírito? Que Jesus não precisou se engrandecer, eu sou o Filho de Deus. Ele não precisou disso não, meu irmão. Ele se igualou, você sabe por quê? Porque quando nós se assentamos à mesa, nós se igualamos com o nosso irmão. Pode ter o presidente, pode ter o rei, pode ter a rainha, pode ter quem for, mas se eu e você estiver sentado à mesa com esse monte de gente famoso, de alto escalão, nós se tornamos a mesma coisa. Cristo, meu irmão, ele veio para destruir essa religiosidade nossa, de querer se achar que nós somos maior que o nosso próximo. Jesus, ele deu esse exemplo de humildade. Será que nós estamos dispostos a falar assim: o carro é teu, John, mas eu quero te servir, eu vou dirigir para você? Porque Jesus falou isso numa situação, na mesma situação. Então, meu irmão, Jesus, ele veio até essa terra para cumprir todos os propósitos de Cristo e despedaçar toda a religiosidade. Ontem nós aprendemos algo na escola de profeta, e eu queria ministrar isso sobre a tua vida. Deus está nos tirando da boa, da agradável, e nos trazendo para a perfeita vontade dEle. Então, meu irmão, você se prepare, porque essa maravilha que você está, de estar de boa na sua casa, sossegado, está agradável, não está? Muitas vezes nós falamos assim: nossa, que agradável ficar aqui de boa. Cara, ontem eu falei isso daí, eu falei assim, eu até mandei uma mensagem errada, e Deus, ele é um Deus que faz coisas de propósito mesmo. Você vai falar assim: nossa, que coisa boba. Eu fui enviar uma mensagem para a Jaqueline, falando assim: Jaqueline, hoje eu não vou na escola de profeta, porque eu estou muito cansado, estou desanimadaço para ir hoje.
Enviei isso daí no grupo de homens, irmão. Cara de Deus. Aí daqui a pouco eu mandei uma mensagem para Daiane. Eu lembrei que a Daiane tinha comentado, né, que talvez iria com a gente. Aí eu falei assim, eu vou mandar mensagem para a Daiane. Mandei mensagem para a Daiane. Aí perguntei para ela se ela ia com a gente. Eu falei assim, eu já estou chegando na Santa Casa. Falei, aí eu tentei apagar a mensagem, para você ver, irmão. Tentei apagar a mensagem, mas não deu. Tive que tomar banho correndo para ir. E quando chego lá, meu irmão, eu sou pego pela palavra de Deus naquele lugar lá. Aí Cristo ministra isso daqui, que Ele vai nos tirar, irmão Genésio, da boa, da agradável, e vai nos trazer para a perfeita vontade dEle. Então, meu irmão, se prepare que essa zona de conforto vai acabar. A perfeita vontade de Cristo vai chegar sobre a tua vida. Amém, meu irmão? Pode entender isso no teu espírito. E eu declaro isso sobre a tua vida, que Deus vai tirar você, Elias, de dentro da caverna. Você vai perder o medo, meu irmão. Se tiver que ser judeu ou alguém, quem que está te pedindo, meu irmão? Será que é uma mulher? É Jezabel? Porque, meu irmão, Elias nesse momento, ele foi frouxo no momento que ele estava na caverna. Porque ele ficou com medo de Jezabel. Não deixou de ser um homem de Deus, mas ficou com medo, irmã, de Jezabel. E sabe a atuação de Jezabel, como que funciona? É quando, irmão, o teu marido quer vir para a igreja e você fala assim, ah não, vamos ficar em casa, amor, fiz uma comida gostosa. Isso é um espírito de Jezabel que está habitando sobre a tua vida e você não sabe. Sabe mais uma atuação do espírito de Jezabel? E eu vou falar isso aí para você. É quando o teu marido ele quer vir para o culto, já está preparado para vir, está naquele fervor no começo da caminhada, e você pega e veste aquele calçolão. E aí acaba tirando ele do propósito, porque você sabe que vai chamar a atenção dele. Então, meu irmão, isso é muito sério diante de todas as coisas. Nós precisamos de entender que o espírito de Jezabel, ele atua até dentro das igrejas. Nossa, mas a igreja não é de Cristo? Meu irmão, nós estamos dentro de 4 paredes. A igreja somos nós. Nós. Então, meu irmão, o espírito de Jezabel, ele pega até homem. Quando a tua esposa quer vir no culto, você fala assim, ah não, amor, vou te levar no cinema. Aí deixa de receber aquela palavra que Deus ele tem para a tua vida naquele dia. Que é um dia pontual, talvez seja o dia que seria a palavra de decisão da tua vida. E aí você não vem, você acaba perdendo essa palavra. Aí depois que começa a dar tudo errado, aí nós questionamos a Deus, Senhor, mas por que deu errado? Ele falou assim, então, eu tinha aquela palavra de envio para você naquele dia, só que você preferiu ir para o cinema do que... É proibido? Não. Eu gosto de cinema também, meu irmão. Mas eu, em particular, falando daí, eu não trocaria o cinema, eu não trocaria de vir cultuar a Deus pelo cinema. Nos dias de culto. Dias de culto. Não estou querendo impor para você, nossa, será que é proibido? Não. Eu estou falando para você que muitas vezes nós trocamos os princípios. E depois nós questionamos. Quando nós entendemos isso, meu irmão, nós entendemos que nós somos enviados para sermos outro Cristo aqui na terra. Nós precisamos de manifestar o que está dentro de nós. Nós precisamos de entender. E muitas das vezes, meu irmão, diante disso tudo, diante de uma palavra de envio, muitas das vezes entra aquela palavra que se chama desobediência. A aparência parcial se torna a desobediência camuflada. Muitas das vezes, nós recebemos uma palavra de envio, fingirmos que estamos caminhando nela, achamos que estamos no caminho certo, mas estamos camuflando, estamos colocando um tampão nos nossos olhos, para não enxergarmos a realidade desse envio.
a realidade dessa palavra que foi direcionada a nós. Então, meu irmão, nós precisamos de ter mais compromisso com Cristo. Nós precisamos de poder desfrutar mais daquilo que nós temos o livre acesso. A paternidade, ela é algo, meu irmão, de liberdade. Ela é algo que te deixa livre, te deixa seguro. Mas, meu irmão, não espere o teu pai vir até você. A Bíblia diz assim, ó: achegai-vos até a mim, que eu chegarei até vós outros. Então, ou seja, é eu que tenho que ir até Ele. Nós temos uma palavra que se chama edificando gerações. Isso já é um ministério. Mas será que nós temos entendido essa palavra como verdadeira? Será que realmente nós temos levado a sério essa palavra? Edificando gerações. Essa palavra, meu irmão, isso serve para mim, serve para você, serve para os professores. Principalmente porque os professores têm que amar essas crianças com todo amor. Meu irmão, eu uso muito de autoridade com elas. Por quê? Para que autoridade, não de autoritário. Porque muitas vezes você vê essas crianças assim, elas vão para lá, vão para cá, e agita para cá, e conversa para lá, e vai para cá, e vai para lá. E muitas vezes nós não temos paciência. Essa é a verdade. E muitas vezes escapa algumas palavras que se tornam maldição na vida dessas crianças. Pensa bem, meu irmão, elas já é difícil para elas na realidade delas, no ambiente que elas vivem. Aí nós pegamos e liberamos palavras que muitas das vezes se tornam maldição na vida dessas crianças. Aí depois nós temos a coragem de falar assim, ó: eu estou edificando essa geração. Aí depois nós vem no culto de criança, pula, brinca, mas depois que acaba, nós soltamos uma palavra de maldição na vida das crianças. Então, meu irmão, nós precisamos de entender essa palavra, edificando gerações. Porque essas crianças, se nós colocarmos assim, ó: e se fosse o meu filho? E se fosse a minha filha? Eu estou falando para você de envio, meu irmão. Porque nós somos enviados para edificar essa geração. Nós temos a palavra. Nós temos isso já liberado sobre nossas vidas. E ainda mais, não sei se você percebeu, depois que tudo foi alinhado, além de nós termos recebido essa palavra, nós temos uma palavra de volta para casa. Aí agora as mulheres têm uma palavra que é mulheres que edificam. Vocês têm a noção do tamanho que é o nível desse seminário? Olha para você ver o nível que é esse seminário. Se você for olhar, meu irmão, não vai ser um ajuntamento de pessoas. Vai ser uma construção. Isso é uma construção, meu irmão. E já começou, isso já está desde a eternidade. Antes da pastora ser enviado para fazer isso daí, já estava no coração dela, já estava no coração de Deus, já estava no Espírito. E para você ver que isso é algo tão de Deus, que ajuntou a casa do leão, que está para lá, para a Zona Sul. Olha para você a dimensão disso. Aí agora, ajuntou Taubaté, que é lá do sonho de Deus, que vai ser a pastora que irá vir ministrar aqui. Olha a construção, meu irmão. E da onde que começa a construção? A construção está vindo de lá para cá. Não sei se você consegue entender no espírito, mas, meu irmão, a fonte, ela está jorrando, meu irmão. Nós precisamos de mergulhar nisso daí. Se joga nessa água nessa noite, meu irmão,
quero declarar nesse ambiente profético, no ambiente de envio, que você vai ir mais profundo nessa noite em Deus. Nós estamos num ambiente profético, meu irmão. E eu gostaria nessa noite, diante dessa palavra de envio, essa palavra de paternidade, meu irmão. Porque assim, quando eu entendi isso daí, eu parei de encher o saco do pastor. Porque, meu irmão, vamos ser bem sinceros, não se cita ofendido e não se cita constrangido. Até por que estão assistindo na internet. Mas se você é um filho que só quer sentar com o pastor, tomar o tempo dele, para encher o saco do pastor e levar só as suas mazelas para ele, meu irmão, nem sente. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem filho que ele senta 30 vezes com o pastor na mesa, recebe uma palavra de envio e faz totalmente ao contrário daquilo que ele foi enviado. Aí depois volta, toma o tempo do pastor, enquanto o pastor tem muita gente, meu irmão, para cuidar. Meu Deus do céu, tanto de gente, meu irmão, tem muita gente. Você quer sentar com o pastor, eu quero sentar, o irmão quer sentar. Mas, meu irmão, nós precisamos dar brecha. Não para o inimigo, mas precisamos de meu irmão, estar atento à voz do Espírito. Precisamos de dar brecha para Deus. Porque, meu irmão, quando nós entendemos isso daí, nós não precisamos ficar toda vez, toda terça-feira, enchendo o saco do pastor aqui na igreja. Meu irmão, é a verdade. Nós estamos num ambiente de maturidade. Nós somos filhos maduros. Porque, meu irmão, infelizmente, meu irmão, acontece isso daí, de pessoas só vai para encher a cabeça do pastor, em vez de ministrar na vida do pastor, e deixa o pastor totalmente tribulado. Então, meu irmão, vai, meu irmão, se assente, se alinhe, mas caminhe em cima dessa palavra. Caminha, meu irmão, é um envio, é simplesmente, você é livre, você caminha se você quiser. Meu irmão, um conselho, vai por cima dessa palavra. Nós temos alguma experiência disso daí. Alguns dias atrás, eu e a Jaqueline, nós estávamos pensando em comprar um carro. E aí nós, nossa, para lá e para cá, que tinha que vir montar a ceia no culto de ceia, meu irmão. Você não tem noção quanto eu ficava com a cabeça a milhão. Por quê? Porque tinha a responsabilidade de ter que vir, chegar cedo, abrir a igreja, poder montar a ceia. Como que trazia tudo isso de moto, meu irmão? Tinha que levar as coisas para lavar, como levava de moto. Aquele monte de coisa, e para ajudar, meu irmão, chovendo ainda. Aí você fala assim, poxa vida, eu iria murmurar. Meu irmão, Deus é testemunha de tudo isso daí, em momento nenhum eu murmurava. Eu falava assim, eu sei que o Senhor vai suprir. Eu sei que Deus ele vai suprir, eu acredito. E meu irmão, eu tive 2 financiamentos aprovados nas financeiras, no banco. E por um triz eu não fechei um carro. Só que, meu irmão, aí Deus sempre ele aponta algumas direções. Aí eu cheguei e falei assim, não, eu tenho uma palavra. O pastor liberou uma palavra, que esse ano era um ano de que Deus ia presentear muita gente. Quem lembra disso? Todos lembram? Então, eu creio que você está caminhando em cima disso daí. Eu estou nessa. Eu estou em cima dessa. E Deus falou conosco que nós iríamos receber um presente. Tranquilo. Aí eu falei, vamos descansar, porque se Deus falou que vai nos presentear, Ele vai nos presentear. Não sei com o que, mas Ele vai nos dar. A necessidade hoje, ao meu ver, seria um veículo. Aí eu fui conversar com o pastor. Ao ver da minha paternidade, já não era uma necessidade. Aí eu pergunto para você, o que prevalece? A minha ou a vontade de Cristo? Você lembra da primeira pergunta que eu fiz no começo do culto, que sentido tem a palavra de envio da nossa paternidade em nossas vidas? Isso foi uma palavra que Deus ministrou comigo ali bem no final do culto aqui. Ali no final, na hora que o pastor estava falando. Aqui a respeito do processo de cruz. Porque se essa palavra não representar nada em nossas vidas, esquece, meu irmão, Cristo também não tem representado nada para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos um com Ele.
Olha a responsabilidade, nós somos um. E quando eu nego essa palavra, eu nego a Cristo. Beleza, caminhei em cima dessa palavra. Eu falei, pastor, e aí, pastor, o que o senhor acha? Falei, filho, ó, as contas é essa aqui, vamos fazer isso aqui, isso aqui. Fala o seguinte, compra agora não. Amém, então. Continuei caminhando em cima dessa palavra, né? Não fui mais ver o negócio. Conversei com a pessoa, falei que não dava mais, que eu iria esperar mais um pouco. Meu irmão, eu vou falar para você, se eu tivesse feito essa besteira e não tivesse ouvido essa palavra de vir, irmã Elaine, eu estaria na roça hoje. Você sabe por quê? Porque, meu irmão, no mês que aconteceu isso daí, foi o mês que a minha esposa ficou sem salário. Como que eu iria pagar o carro, pagando apartamento, pagando coisa de moto, pagando um monte de coisa? Como que eu iria pagar o carro? Eu ia pagar R$600 por mês. Onde arrancar esse dinheiro? Errado era o cara que estava me vendendo? Não. Errado não era ele, porque se você tem um produto e você quer vender ele, você vai vender. Você compra se você quiser, não é assim? Só que, meu irmão, graças a Deus, eu ouvi a voz de Cristo, consegui ouvir a minha paternidade. Porque, meu irmão, quando você para ouvir o seu pai espiritual, o orgulho está sendo quebrado naquele mesma hora. E aí, meu irmão, caminhei em cima dessa palavra. E aí depois, meu irmão, na semana seguinte, Deus, ele é tão maravilhoso, que nós fomos presenteados com um carro. Quanto você pagou, irmão, daí? Nada. Então assim, meu irmão, eu te digo uma coisa, caminhe em cima da palavra. Caminhe em cima, você tem uma palavra. A palavra ela já foi liberada. Então diante disso tudo, meu irmão, essa experiência que eu tinha para contar para você, de que Cristo, Ele não quer que você faça do teu jeito, mas Ele quer ver o quanto que você tem dele na tua vida, enxertado dentro de você. Porque, meu irmão, não se trata mais de você, agora é Ele. Antes, por isso que Ele fala assim, ó, agora vocês farão obras maiores do que a minha. Você sabe por quê? Porque antes era só Jesus. Hoje é eu, é você com Jesus. Por isso que nós fazemos obras maiores do que a dele. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Para finalizar, a obediência, ela excede a reputação. Então, meu irmão, bate assim, ó, faz assim, ó. Declare assim, eu, fala o teu nome, eu, ou daí, não tenho mais reputação. Amém, meu irmão? Então esquece, meu irmão, você não vai se ofender por mais nada, porque você não tem mais reputação. Agora é você e Cristo. Por isso que as obras serão maiores. Sabe por quê? Agora é você e Ele. Meu irmão, venha o que vier, entenda uma coisa, agora é eu, é você e Cristo. Amém? Adore o Senhor nessa noite. Declare a Ele. Nós estamos num ambiente profético. Nós estamos num ambiente de filhos, um ambiente de envio. Xarabalabala.